então eu acho que a gente pode ir começando a reunião. Então, antes de mais nada, agradecer aí, né, o esforço do pessoal de participar nesse formato online. Acho que a gente pode depois avaliar, né, a pertinência de fazer essas reuniões ou não, mas a ideia de hoje é, como era uma pauta relativamente curta e simples, né, não tinha uma discussão de fundo, a gente sugeriu esse formato para poder também, né, facilitar um pouco até a dinâmica de trabalho interno da equipe da UFSC e tal. Eu vou compartilhar com vocês a tela que a gente apresentou aqui, que a gente montou para a reunião de hoje, para organizar um pouco a sequência das atividades. Ela apareceu aí para vocês? Sim. Beleza. Sim. Então, assim, qual que é a ideia da reunião de hoje? A gente, não é todas as etapas que a gente tem, assim, sobretudo de estruturação de cronograma das etapas, a gente passa pelo núcleo gestor para ter uma validação sobre isso, né? Então, a gente tem agora umas sugestões, assim, de encaminhamento das datas finais, né, das atividades. E a gente gostaria de apresentar para vocês para ter uma validação, assim. E também a gente vai apresentar hoje uma síntese, assim, um resumo do que veio de retorno daquela segunda rodada de oficinas territoriais, ali que a gente discutiu as diretrizes e eixos estratégicos do plano diretor. A gente apresentou, né, um conjunto de estratégias e foi validando as oficinas de quarta e de sábado que foram feitas. E vai apresentar uma síntese disso, não é necessariamente uma discussão, né, só uma apresentação do que foi recolhido nessas atividades. Então a gente está aí já, a importância da reunião de hoje é que a gente já está arrumando para os últimos 2 meses do nosso convênio, né, já para o encaminhamento da parte final, da versão preliminar do plano. Vai iniciar o período agora, depois de consulta pública dessa versão preliminar, os ajustes finais, né, com a expectativa ali de entrega final da versão consolidada para a Câmara de Vereadores na primeira quinzena de julho. Então a gente está nessa transição entre a etapa 3 e a etapa 4. A ideia da reunião de hoje é esses 4 tópicos aqui, né, aprovar a ata da segunda reunião do núcleo gestor que a gente teve, né, foi encaminhada junto com a convocatória para a reunião de hoje, a deliberação sobre o cronograma das atividades, que a gente tem da sequência das atividades para o final, essa apresentação dessa sistematização da segunda rodada de oficinas territoriais, e também como é que a gente está pensando, e não é um debate, mas como é que a gente está imaginando essa consulta pública da versão preliminar. Eu explico direitinho um pouquinho mais para frente o que é. Então, são esses 4 tópicos. Acho que vai ser uma reunião, em princípio, não tem muita polêmica, né? E ela vai ser relativamente rápida, assim, a gente acredita, né? Mas aí, claro, que o gestor pode querer discutir ou aprofundar algum aspecto desses que estão sendo apresentados. Então, em relação à ata, né, a gente caminhou para vocês, junto com a convocatória, a ata. Não sei se vocês têm alguma sugestão crítica, a gente pode colocar em votação, se tem alguma sugestão de modificação. Podemos colocar em votação a aprovação dela. Lembrando que a segunda reunião do grupo gestor também foi de apresentação da segunda rodada lá do diagnóstico da leitura comunitária, também não foi nada deliberativo. Sobretudo as reuniões daqui para frente é que vão ter um caráter um pouco mais assim de discussão, né, que talvez a ata, né, vai ter que ser mais cuidadosamente lida para ver se a gente não deixou nada de fora e tal. Mas coloco aí aberto para vocês, se vocês têm algum comentário, alguma sugestão em relação à ata, senão a gente coloca em votação. Só abrir o microfone, né, levantar a mãozinha se vocês tiverem algum comentário para fazer. Eu acho que está tranquilo, no meu ponto de vista, tudo certo. Eu dei uma lida na ata, por mim está tudo certo. Certo. Então podemos colocar em votação? Tá. Então eu vou fazer o seguinte, né? Aí vai funcionar, eu acho que essa votação que a gente tem da ata e depois ali do calendário, assim, eu vou colocar em votação e quem tiver alguma manifestação contrária, só abrir o microfone, uma sugestão, mas pelo que eu entendi não vai ter nenhum problema. Então em votação, né, aprovação da ata da segunda reunião. Em votação, se alguém tiver. Quem não se manifestar, em princípio, está de acordo com a aprovação. Beleza. Teve só um barulho que veio ali do Tiago, acho que foi o barulho só interno, né? Da cadeira? Da cadeira. Beleza. Então, tá. Eu até estava com o meu microfone aqui, não estava ouvindo. Eu acho que começou agora, recém, né? Não estava ouvindo até agora? Ah, tá. Não sei. Então, voltando só, Tiago, para não ficares de fora, tá aqui, são as quatro
a programação da reunião de hoje, das pautas, né? Então, a aprovação da ata da segunda reunião, a questão do cronograma, das atividades participativas que a gente vai ter. A gente vai fazer uma síntese bem breve do que veio da segunda rodada de oficinas territoriais, além da discussão das diretrizes e eixos estratégicos, e depois como é que a gente está estruturando, pensando, né, o processo de organização da consulta pública. Essas são as 4 pautas. Aí teve agora a aprovação da ata. Não sei se tens algum comentário, alguma sugestão de modificação da ata, se pode considerar aprovada. Uma tua percepção. Tranquilo? É uma lida rápida por cima, não tem... Não é uma ata simples, né? Ela também não teve nenhuma... não é. Beleza. Aí, em relação ao cronograma das atividades participativas, então, aqui a gente queria conversar uma coisa com vocês, porque a gente lá no começo, a proposta das discussões nessas reuniões, né, participativas, que a gente está chamando de oficinas territoriais, pela configuração do território de Anitápolis, a gente verificou que era difícil de a gente ter, né, a realização de oficinas assim distribuídas, porque não tinha muito local de fácil acesso para as pessoas, né? A gente acabou optando por fazer 2 oficinas em cada rodada, uma na quarta-feira e uma no sábado. Tanto na primeira que a gente fez, quanto na segunda foi feita essa dinâmica. A gente vai ter uma terceira rodada de oficinas agora para apresentar um conteúdo um pouco mais estruturado do plano diretor. Na primeira rodada a gente teve essa participação de 33 pessoas na quarta-feira e de 10 pessoas no sábado. Na segunda rodada, que foi agora no mês de abril, né, a gente contou com a participação de 11 pessoas na quarta-feira e de 5 participantes no sábado. A gente queria ver com vocês qual vocês acham, se vocês acham que existe essa pertinência de manter a reunião no sábado, se existe alguma alternativa para essa reunião do sábado, né? Porque a gente está vendo, claro, teve uma diminuição da participação tanto na quarta quanto no sábado, mas a reunião desse sábado, especificamente da segunda rodada, basicamente foram as mesmas pessoas que participaram na reunião de quarta-feira, que repetiram. A gente teve só a participação da prefeita, né, que foi uma pessoa diferente em relação às oficinas de quarta. Então essa é uma questão que a gente gostaria de refletir com vocês. E aí a gente está sugerindo esse cronograma agora para o encerramento. Lembrando que a nossa expectativa é de manter ali o cronograma, né, no nosso convênio com a prefeitura. Em princípio se encerra no final de junho, mas a gente vai esticar um pouquinho ali para a primeira quinzena de julho, para tentar entregar, né, a versão já consolidada do plano para a Câmara de Vereadores na primeira quinzena de julho. Então, a gente acha que internamente está tentando dar conta disso, né, para que a gente tenha essas etapas finais, só que tem processos, assim, atividades que dependem da participação e um acordo com o núcleo gestor de como é que isso pode acontecer. Então, a gente teria, quais são as etapas principais agora? A gente tem uma terceira rodada de oficinas territoriais, né, que em princípio é o que a gente acordou lá no começo como metodologia de acontecer uma na quarta e uma no sábado. A gente tem que ver se vai continuar com isso, é uma coisa do núcleo gestor definir se mantém isso ou não, a gente só está trazendo isso para discussão, né? Então, a terceira rodada de apresentar já um conteúdo um pouco mais elaborado do plano diretor, e aí depois dessa terceira rodada a gente tem um período de consulta pública. Né? Consulta pública, o que é? A gente tem a versão completa do plano, a gente chama de versão preliminar, mas é a versão completa do plano, no formato já do anteprojeto de lei, né? Com todos os anexos, todos os artigos direitinho, né? E o que a gente faz dessa proposta, dessa consulta pública, é colocar isso à disposição da população para discutir. Lembrando que essa versão preliminar, como o próprio nome diz, é uma versão preliminar que serve de base para a discussão. Tanto o núcleo gestor vai poder sugerir modificações no processo dentro da consulta pública, né? Sugerir melhorias, aperfeiçoamentos e tal, como a própria população vai poder sugerir essas modificações. A ideia é só ter uma base para a discussão, para que a gente possa amadurecer uma versão consolidada. Então, a ideia nossa é colocar essa versão preliminar para a consulta pública, né, já no final do mês de maio, ali do dia 22 de maio até o dia 5 de julho. São 2 semanas. Né, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como é que é a lógica, mas a ideia é de ter formulário online, a versão online para acesso para a população, mas também deixar alguns volumes físicos, né, com documentos, anexos, junto com formulários físicos, em alguns locais onde a população pode ter acesso. A gente pode conversar com vocês quais seriam esses locais mais adequados, para as pessoas poderem folhear e preencher e tal, né? E a ideia dessa consulta pública é tudo que vier de contribuição, seja do núcleo gestor dentro da consulta pública, seja de outros representantes da sociedade civil, a gente da UFSC vai sistematizar todas as contribuições e vai dar parecer nosso sobre eles. Olha, isso aqui a gente recomenda acolhimento, isso aqui a gente recomenda acolher, mas com ressalvas, com alterações. Essa proposta aqui que veio, a gente acha que não deveria ser acolhida por isso, por isso, por isso. Então, a gente vai dar nosso parecer,
Mas a partir desse momento, a instância que vai definir a versão consolidada, definitiva do plano, é o núcleo gestor. Então, o que a gente vai fazer é esses pareceres, apresentar esses pareceres para o núcleo gestor na conferência final. E aí o núcleo gestor vai poder discutir. A gente está de acordo com esse parecer da outra, não está de acordo com esse, vota-se, e aí a maioria, né, em princípio, define, né, em maioria simples, o conteúdo que vai ser incorporado ou não dessa consulta pública. Então, isso é uma questão bem, bem importante, assim, né? A gente dá parecer porque o nosso papel aqui dentro né, desse convênio com a Prefeitura de Anitápolis é garantir o processo participativo, é tentar buscar coerência, mas a gente não é a instância decisória final. A gente é só o meio de campo. A versão preliminar vai ser muito da nossa percepção sobre o que foi levantado na leitura técnica, na leitura comunitária, na segunda rodada de oficinas, as diretrizes, mas é uma versão preliminar que vai estar mais alinhada à nossa percepção, mas que ela vai estar disponível para a população poder complementar, alterar, modificar, e o próprio núcleo gestor poder fazer isso. Então, a nossa sugestão é de fazer essa conferência, essa consulta pública entre 22 de maio e 5 de junho. E a gente teria daí, na semana seguinte, uma reunião com o núcleo gestor para apresentação dessas contribuições, né, da conferência, que vieram da consulta pública. E aí, na semana no final de junho, a gente teria, que a gente colocou a semana, mas assim, a experiência que a gente tem tido numa noite bem discutida, assim, bem trabalhada, a gente geralmente dá conta, que é essa conferência final. Essa conferência final, o que é? A gente colocar à disposição do núcleo gestor a discussão dos pareceres, um por um, botar um por um, né, o que vai ser acolhido, o que não vai ser acolhido, para consolidar a versão final. Lembrando que essa conferência final é uma reunião aberta, todo mundo pode participar dela, mas só o conselho, só o núcleo gestor vai ter direito a voto. Que, no final das contas, é o núcleo gestor que é a entidade responsável, dentro desse processo no executivo, né, de fazer o controle, a fiscalização, o acompanhamento do processo. Depois, na Câmara de Vereadores, claro, a Câmara de Vereadores tem o seu ritual próprio e tal, né, mas aqui dentro dessa metodologia, dentro do Poder Executivo, a lógica, né, da instância decisória final é o núcleo gestor. Tá? Então, só para lembrar, reforçar a importância de vocês. E a gente a gente vai se manifestar, vai dar nosso parecer técnico, mas a gente é muito respeitoso em relação a isso. O que o núcleo gestor entender como coerente para decidir, isso em princípio vai ser acolhido. Claro que significa também a responsabilidade do núcleo gestor, né, de também assumir essas alterações, essas mudanças, né, que é muito importante que isso aconteça. Então essa é a lógica final, e o que acontece? A gente teria, para que a consulta pública possa iniciar no dia 22 de maio, a gente precisa 15 dias antes fazer o edital de convocação do regimento. Então, até dia 8 de maio, a gente precisaria fazer essa convocatória. Então, isso é uma questão obrigatória que a gente tem que seguir para não ter questionamento, que a consulta pública não foi divulgada, não foi feita a tempo hábil, tal. Né? Então, dia 8 a gente faria essa publicação, se for aprovado aqui o calendário, dia 22 iniciaria essa consulta pública, mas a gente teria, entre o dia 15 e o dia 18, a possibilidade de fazer a terceira rodada de oficinas territoriais. Então a gente coloca dia 15, uma quarta-feira, funcionou, né? Quarta-feira à noite, nas duas, teve menos público na segunda rodada de oficinas territoriais, mas teve público. E a gente gostaria de verificar com vocês se no dia 18 é interessante, é importante fazer né, também essa reunião, a oficina territorial, então, para apresentar um conteúdo um pouco mais detalhado do plano diretor, no dia 15 e no dia 18. E aí a gente, né, decidiria, esse aqui seriam as etapas finais desse processo. Então, dia 8 a publicação do edital para consulta pública, dia 15 e 18, ou dia 15 para fazer as oficinas territoriais, então ainda para recolher algumas contribuições. No dia 22 a gente faria o início da consulta pública, na versão preliminar, faria a consulta pública entre dia 22 de maio e dia 5 de junho. Na semana seguinte, teria uma reunião com o núcleo gestor para apresentar quais foram assim, as contribuições, o que veio. Né? A gente não sabe do que vem da consulta pública. Pode vir muita coisa, pode vir pouca coisa. A gente teve, agora recentemente, em Angelina foram 25 contribuições que vieram, em Antônio Carlos foram 60 e tantas, em Biguaçu foram 300. Então, isso depende muito da característica de cada município. Né? Isso também pode ser que venha muita coisa, a gente vai ter que fazer um ajuste fino desse calendário, porque veio mais do que a gente esperava. Pode ser que venha menos e seja mais fácil de processar. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ter um diálogo com vocês também ainda, né, daqui para frente. Mas agora a gente deixa à disposição
de vocês, assim, o que vocês acham, né, funcionaria essa dinâmica geral, esse calendário? Só lembrando uma coisa importante, que a gente está em ano eleitoral, então quanto mais a gente esticar esse calendário, mais a gente se aproximando em período de eleições, e isso, claro, não é exclusividade da Etapas, qualquer município, isso torna as discussões às vezes um pouco mais difíceis, então a gente não pode nem acelerar demais para não assodar a participação, né, não inviabilizar um amadurecimento das propostas e tal, mas também não pode, a sugestão não pode esticar demais, para também, se a gente entra no mês de agosto, setembro, com a discussão ainda do núcleo do plano diretor, isso pode depois dificultar também a finalização por conta do ano eleitoral. O Fábio levantou a mão, o Fábio passou a palavra para ti. A minha dúvida é na questão da consulta pública, né? Da versão preliminar, né? Como que as pessoas vão poder se manifestar a respeito quando tiver a par da versão preliminar, isso você vai disponibilizar, você já falou, em meio físico e meio digital, né? E como que eles vão apresentar alguma coisa sobre... Isso a gente pode explicar um pouquinho mais para frente, mas já vou antecipar aqui, que aí depois, quando aparecer na frente, já está claro, mas essa pergunta é bem importante, né? Então, o que acontece? As pessoas vão poder fazer contribuições, né, e a gente organiza isso para cada contribuição que aparece é dado um código, a pessoa recebe esse código para ela poder controlar como é que isso entrou depois no processo de pareceres da UFSC, como é que isso foi levado ou não para a conferência final. Então tem um controle bastante estrito sobre isso. Cada contribuição, e às vezes tem uma contribuição que a pessoa escreve alguma coisa de modificação, que às vezes são 2, 3 propostas mesmo, a gente separa isso, dá um código para cada um. Então é muito tranquilo e muito transparente de a pessoa poder fazer o mapeamento disso. Né? Se for formato online, então ela pode, tanto online quanto físico, né? A questão ela tem 3 alternativas, de exclusão, de acréscimo ou de alteração de qualquer conteúdo do plano diretor. Então tem uma coisa que não existe no plano diretor. Ela pode fazer ali, marcar um acréscimo e escrever a proposta. Eu gostaria que tivesse um artigo que falasse sobre tal aspecto que não tem. Ou gostaria que tal zona fosse modificada por tal coisa. Então seria alteração. Então isso vai ter sempre tanto no físico quanto no digital, né? Vai ter um espaço para ela escrever e vai ter um espaço para ela anexar algum tipo de material que ela queira fazer. Um mapa, um parecer, né? Uma coisa importante é que todas as contribuições, para serem consideradas válidas, para a gente poder processar, ela tem que vir com uma justificativa. Então isso a gente deixa muito claro, né, para todos, assim, na apresentação e no próprio formulário, porque não precisa ser uma justificativa técnica, elaboradíssima, né, mas pelo menos o porquê daquela proposta. Se a pessoa fala, não, quero que seja, sei lá, 18 pavimentos na área urbana, poxa, não apresenta o porquê dessa justificativa e tal, a gente fica com um pouco de dificuldade de elaborar um parecer. Então, isso a gente vai apresentar depois o formuláriozinho ali da consulta pública, e talvez até possa antecipar um pouco isso, já que é um tema. Deixa eu ir lá para frente, depois eu volto para... Geralmente é isso aqui, ó. Esse aqui são os dois. Esse aqui é o exemplo de Angelina que a gente trabalhou, né? À esquerda é o formulário online e à direita é a contribuição física. Então, geralmente, nome, endereço, celular, o CPF, né? Então, é importante que a pessoa seja reconhecida, que tenha o CPF válido. Se for CPF inválido, a gente não tem como processar, então isso é importante. Não que a gente queira pessoalizar a questão, mas é importante que isso venha de uma fonte que, né, que de alguma forma se responsabilize por aquela proposta que está sendo colocada. Né? Então, aqui, ó, qual que é o artigo que a pessoa está querendo se manifestar, se é uma inclusão, uma exclusão, uma modificação, qual alteração que gostaria de sugerir, qual justificativa para a sugestão e se ela tem algum tipo de documento que ela queira anexar. Né? Então aqui, não sei se você consegue ver, está bem pequenininho, mas sai um código, ó, FF01 Centro. Então é o formulário físico 01 que veio lá do centro da cidade. É a mesma coisa para o digital. Né? Então é a lógica que a gente tem de contribuição. Depois a gente faz uma tabela super elaborada com cada contribuição, o que veio, a gente tenta categorizar. Tem muita sobreposição. Se você tem ideia das 25 contribuições lá de Angelina, quase que 18 foram a mesma contribuição. Então, consegue identificar também quais são aquelas contribuições que são mais representativas, quais são aquelas que são muito esporádicas, assim, né? De alguma forma, vem de uma pessoa só, né? E aí a gente dá parecer, porque tem parecer que realmente são de acolhimento, porque são coisas que não foram pensadas, ajustes são necessários, vai aparecer às vezes um ou outro problema de redação, vai aparecer um outro problema de mapa, que são erros, e quando são erros a gente sugere acolhimento e nem coloca em votação porque é um erro, né?
Tem outras coisas que são, às vezes, melhorias, aperfeiçoamentos, e são coisas que podem vir, Fábio, ali da consulta pública, que são contrárias ao que foi discutido nas oficinas territoriais, que foi discutido com o núcleo gestor e tal, e que a gente, às vezes, se posiciona, olha, isso aqui está sendo contrário, faz aspectos por isso, por isso, por isso. A gente só dá o parecer e quem faz a votação final é o próprio núcleo gestor. Tá? Então, isso é muito importante. Para cada contribuição tem que ter justificativa, tem que ter um CPF válido, e a gente vai criar um código específico de controle. O pessoal vai saber, né, em qual votação lá na conferência final aquela proposta dela entrou, porque a gente vai apresentar em cada votação quais são os formulários que estão vinculados àquela discussão. É bem fácil fazer um mapeamento, o controle, a fiscalização, né, e a gente quer ser cobrado por isso. Tudo que vier da consulta pública vai receber parecer, seja de incorporação ou não, e aí quem vai votar isso é o núcleo gestor. Não sei se ficou claro. Ficou claro. Beleza. Vou voltar lá para a tabela do calendário só para... Aqui. Mais alguma questão, Albertina, Tiago, Anderson, Roberto? O professor, em relação ao dia 15 e 18, é as oficinas que é só o grupo gestor, né? Não, essas oficinas são as mesmas oficinas que a gente fez agora, recentemente, para discutir as diretrizes e eixos estratégicos. Essa oficina aberta também. Só que a gente vai fazer, aí é trazer um conteúdo um pouco mais elaborado do plano. Já a ideia de zoneamento, já alguma ideia de alguns parâmetros, de ocupação, algo que é complementar ao que a gente já apresentou anteriormente. Tá? Então a ideia é com uma terceira rodada. A gente não fez isso nos outros municípios. A gente fez em Biguaçu, uma situação excepcional, mas nos outros municípios a gente não tem feito. Aqui a gente fez por conta de a gente achar que 2 rodadas com 2 oficinas talvez, né, não fosse suficiente assim, para amadurecer. Então a gente está sugerindo essa terceira rodada. Né? Então, é um pouco isso, né, de validação, e como são aspectos ali de discussão, né, não necessariamente isso vai significar uma mudança da versão preliminar, mesmo que vierem ideias novas, elas podem ser complementadas à própria consulta pública. Né? Se vier alguma sugestão que modifica a proposta da versão preliminar, que a gente na semana seguinte já vai colocar em análise para a população. Assim. Tá, professor, então, na semana do dia 24 a 28, em princípio, era para estar finalizado o plano diretor. 24 a 28, tu fala lá de junho. Isso lá é a conferência final, a gente vai colocar em votação. Sim, aí vai ter e aí o que acontece? Pode ser que, e depois a gente vai precisar de alguns dias ali, talvez 10, a gente vai ver qual que é o nível de mudança na conferência final. A gente vai precisar de alguns dias só para ajustar, né, o documento final para entregar. Então, a nossa expectativa, se tudo caminhar bem, é na primeira quinzena de julho encaminhar para a Câmara de Vereadores. E a gente vai ser muito cuidadoso nessa versão consolidada se aquelas alterações que foram aprovadas em conferência. Tá? A gente não faz nada que não seja isso. Eu até, professor, assim, não sei se é o momento agora de comentar isso aqui, ou talvez na reunião do dia 15, mas agora recente teve, até uma pena que é pouca gente, né? Estamos aí aqui de Itápolis, eu, o Fábio, né? Sim. O Anderson e o Robertinho, né? Então o grupo é quase 30 pessoas, eu acho. E na verdade surgiu bastante dúvida. Uma das dúvidas que eu queria já expor aqui, que aconteceu agora essa semana, até me ligaram, porque a gente tem um escritório de regularização de imóveis aqui, às vezes intermedia venda, tal, desmembramento, e eu nem sabia que tinha no plano diretor antigo uma área que está localizada no Rio do Meio, na comunidade do Rio do Meio, que essa área, em princípio, é onde é que vai abranger toda aquela área que foi definida como área verde, que é para ser definida aí na proposta do professor aí, né? E lá, aí foi nem passou por mim, eles só me questionaram aqui, falei, não sei, não estou sabendo, isso aí, eles acharam até que já era resultado do plano diretor atual, mas não é, daí eu tenho ele digital aqui, dei uma olhada, tem uma área verde, uma área de APP, não sei lá, não lembro, e o engenheiro da prefeitura até não deu tempo para mim lá falar com ele, não, esse imóvel aí não pode, essas áreas aí não pode ser, eu não vou dar nenhuma declaração para ligação de energia elétrica. Então tá isso aí, surgiu essa dúvida, e aí com isso já veio para mim aqui, veio algumas questionamentos dessa questão, área verde, vocês ficam ligados, porque depois
já tem bastante mato no município. Eu até tinha uma visão de um jeito, agora eu vi bastante informação contrária, já estou até com dúvida também. Então, a questão de... Porque diz que no município aqui do Sul, áreas consolidadas, o agricultor às vezes quer fazer um galpão, construir alguma coisa lá e o pessoal não está conseguindo, tem que pedir uma licença para o Ministério Público e tal para conseguir fazer alguma coisa até em área consolidada. Uma área verde que criaram lá, não sei se é um parque que é. Então surgiu esse monte de dúvida que eu acho que isso aí vai bater bastante daqui para frente, dia 15, 18, até para nós estar provando isso aí. Então, talvez, não sei, o professor explicou na última reunião, só falou, né, a proposta de 2 zoneamentos, que seria um zoneamento rural e o outro que seria a área verde lá e pega muito, pelo que a gente viu mais ou menos, pega mais da metade do município. E parece que tem outro parque sendo criado aqui na região, que já juntaram com esse parque, e também não sei se o Fábio está sabendo disso. Aí veio até apareceu mandaram no meu WhatsApp uma lei estadual aí que estão querendo criar um parque, daí já está um alvoroço total aí. Só que quase ninguém está participando, né? Sim. O papel até da consulta pública é justamente esse refinamento, assim. Então é o momento até de verificar, porque ali vai estar mais claro, por exemplo, Tiago, a delimitação dos zoneamentos, do perímetro urbano, né, vai estar com uma clareza maior, assim. O que eu posso antecipar, por exemplo, nesse tema específico, se a gente sugerir uma área de parque linear dentro do perímetro urbano, não sei se é essa área que está sendo questionada, né? Mas a gente colocou ela em área ainda não consolidada, urbana não consolidada, em área dentro de áreas de proteção ambiental pelo Código Florestal, que não poderia ocupar mesmo de qualquer jeito, né? Então não vai significar nenhum tipo de ampliação, de restrição do que já existe. Assim. A gente só está demarcando que uma coisa é tudo simplesmente falar, olha, é uma área de APP e beleza, você pode ser fundo de ocupação, mas não vai poder ser ocupado. Então, quando a gente fala, não, aqui é um parque que a gente gostaria que essa área que é de proteção, ela possa ser também uma área pública de lazer e tal, até como uma forma de qualificar as ocupações, até valorizar os empreendimentos, possibilitar um pouco mais de ocupação e tal. Então, até uma estratégia diferente. Mas isso é algo que a própria ideia, enquanto a gente não tiver esses mapas consolidados, com as planilhas consolidadas, não colocar isso para discussão, vai ser até difícil de a gente ter um ponto de entendimento do que vocês estão querendo falar e do que a gente está entendendo. Então, assim, a ideia da consulta pública é isso, né? Poxa, o pessoal da UFSC elaborou uma proposta de zoneamento que incorpora aqui uma área de proteção, uma área verde de lazer dentro de uma área de proteção. Ela está de encontro ou não a determinado tipo de intenção do proprietário em relação a isso. Então, isso tudo, a ideia é que a gente possa, e o bom disso é que vai ter todo o lastro da discussão. A gente vai ter a nossa proposta, vai ter a contraproposta, a justificativa de alteração, de modificação, de ampliação, de retirada. A gente vai dar nosso parecer, né? E quem vai votar se está de acordo com o parecer ou não são você. Pode ser que você fale, não, olha, o parecer da UFSC é de manutenção da área verde, mas não, o núcleo gestor é contrário e a gente vai votar uma terceira opção que é tal proposta. A gente fez essa conferência em Antônio Carlos recentemente, né? E lá foram 60 e poucas contribuições. A gente deu parecer de acolhimento dessas contribuições a 75%, 25% foi contrário, nosso, né, em relação ao que veio da consulta pública. Desses 25%, o próprio Conselho, né, aceitou algumas, outras vezes ele modificou. Então, é justamente esse processo agora, desse refinamento, né, dessa proposta, a ideia da consulta pública. Depois a gente vai ter mais uma rodada de discussão no núcleo gestor e depois ainda a conferência final. Então, a gente tem ainda pelo menos mais 3 momentos desse refinamento para poder ajustar. A gente sabe que tem 2 ou 3 pontos que são aqueles mais sensíveis que vai pegar e tal, e a gente está se preparando para poder encaminhar isso da melhor forma também, né? Ô professor, só um instantinho, Fábio, já passo a palavra. Essa área verde seria aquela área que é na encosta da nossa Serra Geral lá, não é? Lá em cima. Aí foi questionado isso aí, porque se o professor vê no nosso plano diretor atual, tem definido lá uma área verde e criou esse problema aí. Então, o pessoal, né, me questionar também, não sei se mais alguém foi questionado aí do grupo que está na reunião. Fora a Serra Geral, fora o paredão da Serra, logo abaixo, nós temos vários terrenos ali que são as áreas mais planas que a gente tem, até mais planas do que para cá, porque tem tipo umas planícies ali. Daí isso aí estaria tudo englobado na área verde, que são muitas pastagens em área consolidada. E aí, onde é que criou isso aí? Se a gente criar uma área verde, vai dar um problema. É naquilo lá que está se batendo muito.
em algumas questões de perímetro urbano e tal, que depois a gente vai ver, provavelmente, na reunião, no mapa, né, onde é que sugestões aqui nossos locais, né? Mas seria naquela área verde lá, professor. Entendi melhor. Agora. Se o Fábio quer falar também alguma coisa disso aí. Acho que o Anderson está com a mão levantada, né? Tá, eu posso falar agora ou tem mais Não alguém? sei se, desculpa, Fábio, não sei se tu te levantou a mão, porque daí só para seguir a ordem o Anderson e depois posso passar para ti, pode ser? O Anderson levantou primeiro, eu não vi. Isso. Não sei se ele levantou. Eu aguardo. Beleza, obrigado. Não, a questão que eu ia falar, acho que até o Fábio aí pode estar complementando, até porque foi os últimos assuntos aí também na Câmara de Vereadores, que é a respeito que o Thiago está falando, essa área verde seria o corredor ecológico, né? Eu acho que seria isso. E realmente, pelo que eu vi, assim, o pessoal está na dúvida mesmo. Até porque o que acontece, né? O corredor ecológico ele é um decreto, né, do governo, né? Junto com o IMA. Seria isso? Posso contribuir? Claro. Vamos lá. O pessoal está fazendo um pouco de confusão, porque existe um decreto 2367 de 2022, que criou o Corredor Ecológico Caminho das Nascentes. Isso, Caminho das Nascentes. Esse foi um decreto que foi criado em 2022. Agora está se cogitando criar um corredor ecológico da Serra Geral. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, esse corredor ecológico da Serra Geral é um corredor que estão criando aí para a questão de crédito de carbono e também para a conservação das águas. Só que uma coisa que ninguém está sabendo, ele ainda não está. Esse corredor ecológico, corredor do Caminho das Nascentes, já existe o decreto. Isso. Eu nem estou a par desse decreto também, vou ter que ler ele para ver o que traz dentro desse decreto. 2367, né? O 2367. Eu não sei, nós chegamos a discutir isso no plano diretor já alguma vez ou não? Que esse é um decreto que vem do governo do estado. A gente ali só incorporou essa delimitação, né? Também a gente não tem muito como ir contra isso, né? Entendi. Eu, por enquanto, ainda não tive tempo de analisar, só que é uma questão que veio à tona agora e o pessoal está ficando preocupado, entendeu? Até na última sessão da Câmara eu convidei... Agora o nome dele aqui, tanta coisa que a gente acaba até... Christian. É o Christian. Convidei o Christian para vir participar da sessão, ele trouxe algumas informações para nós, né? Mas a gente ainda está com dúvidas nesse assunto, porque a gente tem preocupação de daqui a pouco um corredor ecológico desse Serra Geral ele ser, vamos dizer assim, ele ter um poder, através de um decreto, alguma coisa, que os agricultores não estão sabendo o que vai acontecer. Então, a gente precisa estudar melhor esse assunto, né? E nada melhor também agora, nessa questão, o Thiago até levantou essa situação, a gente precisa aí do dia 22 até o dia 5, analisar bem o plano diretor, o que está vindo dentro do plano diretor, para a gente até ter um posicionamento para... antes de chegar na Câmara de Vereadores, né, as pessoas têm que saber, para quando chegar na Câmara de Vereadores eles estiveram um pouco, já o mais redondo possível, né? Assim, acho que é um debate importante. É claro que isso não é um plano diretor que estabeleceu esse corredor, né? Então, esse é um decreto que vem do governo do estado e que até onde eu me lembro, ele tem uma lógica de delimitação a partir da linha divertente, lá em cima de 1 quilômetro para cada lado, né? É um pouco essa lógica ao longo aí, acho que era alguma coisa assim nesse sentido. Aí estabelece até diretrizes de usos compatíveis, né? Usos agrícolas compatíveis, não necessariamente é tudo área de preservação, né? Porque o corredor ambiental não necessariamente exclui atividades que têm algum tipo de convergência, até de conservação ambiental, né? Atividades de exploração agrícola. Então, isso acho que é um debate bem importante de fazer, assim, né? Mas eu acho que isso é numa outra instância. Não, tudo bem. Mas acho que é legal. E esse outro corredor eu não sabia, vereador Fábio, né? O corredor não, desculpa, do caminho das... Corredor ecológico da Serra Geral. Da Serra Geral, esse eu não tinha conhecimento, isso é interessante. E ele trouxe um esboço, até a gente apresentou na Câmara de Vereadores, né? Ele trouxe um esboço ali da área que compreenderia esse corredor ecológico, e eu acredito que ele traz aqui, pelo que o que fala no decreto 2367, ele delimita menor, mas esse corredor ecológico, pelo mapa que a gente verificou ali,
que foi apresentado, ele vai trazer, pega praticamente a metade do município. É metade do município. Isso aí juntou, professor, Fábio, não sei se você está sabendo, mas lá no perto do Evanir Weber, sabe onde é que é? No Rio Tiriba, uma comunidade produtora, tem produtor lá, e vendeu 2 hectares lá, e o engenheiro disse que lá é uma área em cima do nosso plano diretor. Eles achavam até que já era, que surgiu essa questão da área verde que o professor citou na última reunião. Acharam que já era até resultado do plano. Não foi votado nada, não foi nem finalizou o plano ainda. E lá, então agora o pessoal está... Então não estão ligando energia naquela comunidade lá, porque tem uma área de... Não sei se está sabendo isso aí. Não, essa parte de não ligar energia eu não sei. Hã? Essa parte de não ligar energia numa área dessa, eu não sei, porque o que tá tem hoje consolidado, né? Com base em decreto, é esse corredor ecológico Caminho das Nascentes. Mas isso é do nosso plano diretor antigo. Agora ele viu isso aí agora no plano diretor e não ligou. Até quem foi o Juninho, não sei para quem lá, e vieram perguntar para mim aqui, nós vamos fazer reunião com o engenheiro para ver então. Mas daí eu olhei no plano diretor, tem uma área verde, alguma coisa lá no Rio do Meio. E daí já estão falando, vamos botar mais área verde aí, daqui a pouco não vão ligar mais energia e tal. Então a gente já vai precisar botar um pouco mais de esforço ali para analisar essa situação. De qualquer forma, em princípio, não tem nada estabelecido nessa proposta nossa que tem essa característica, né, Tiago? Em princípio agora. Então é algo até para verificar. Uma coisa é o que está no plano diretor atual, outra coisa é o que está propondo. É claro que o engenheiro agora, né, está fazendo avaliação a partir do plano diretor que tá vigente. Eu digo, mas daí já juntou tudo, né? Agora para explicar isso aí, estão achando que já é disso aí. Aí eu fui olhar no plano diretor. Não dá para entender muito bem. Ele disse que aí foram lá, não sei nem o que fizeram. Tem que também dar uma olhada nisso aí lá na... a gente pode dar uma olhada também, que pode ter passado desapercebido, ver essa situação específica do Rio do Meio. Eu até tenho aqui, eu vou fazer um print e depois eu botar no grupo ali daí. Não sei se a gente tem acesso a botar o print da página desse parque aí, professor. Até uma pode mandar para a gente, Tiago. Oi? Eu ia falar que se não pode mandar para a gente avalia também, dá para compartilhar, porque eu acho que não sei se o nosso grupo ali ele é aberto, não sei como é que está a situação ali. Até uma pergunta ali para o Fábio. Esse da Serra Geral não é nada governamental, né? Sim. Governamental também, não? Está fechado o microfone, Fábio. Sem áudio. Fábio. Ele esteve aqui, ele não é governamental, ele esteve aqui. A ideia deles é criar uma associação, vamos dizer assim, mas o intuito desse busca de crédito de carbono. Busca de crédito de carbono para que os agricultores sejam remunerados para conservar as matas, conservar as águas, né? Mas a gente sabe que isso é uma coisa bem complexa, que não é bem assim que o pessoal está pensando que eu tenho uma área de 30 hectares, eu vou ganhar dinheiro porque está ali. Não, as coisas não é bem assim, não. Até conheço um pessoal que é das RPPN também, e é que isso é um pessoal que está se juntando mesmo com esse intuito de crédito de carbono. E para alcançar esses créditos de carbono, tem toda uma consultoria que é uma grana. Aí esse pessoal que entraria teria que estar contribuindo também para entrar com consultoria para ver a quantidade de crédito de carbono. Então, é muito mais... complexo. O assunto é muito mais além, né, do que a gente imagina. Só que tem muita gente agora misturando com o corredor ecológico. São 3 assuntos, né? Que estão achando que tem a ver. Então, está confundindo as coisas também. Tem um assunto que o Tiago trouxe, que é dessa área verde lá no Rio do Meio. Tem um assunto que é do corredor ecológico do Caminho das Nascentes, que aí é algo do governo do Estado, né? E que tem um decreto específico, tal. E tem esse terceiro, que é o que o Fábio comentou. Então, acho que cada um deles vai ter um impacto diferente, assim, mas o que acho que o Thiago está trazendo é algo que a gente pode avaliar com mais calma, se ele puder compartilhar ali. Eu botei ali, professor, no nosso grupo o mapa, à esquerda tem, como é que está aqui? Macrozona, área de preservação permanente do Campo dos Padres.
essa área aí que eu tô achando que o engenheiro se baseou para não. Isso ali pega todo o Rio do Meio, lá Rio Tiriba, Serrinha, até um pedaço do Rio Perdido, tá ali no grupo ali. Eu Tá, tô depois a gente achando dá onde uma é que. olhadinha com calma. Eu até estava vendo aqui o que que fala aqui, as características, o que que pode e não pode, e aí não tô achando agora. Tá. A gente dá uma olhadinha com calma. Depois, se puderes compartilhar esse material complementar, Tiago, daí a gente já antecipa essa discussão e já vê como é que leva para as oficinas, do dia 15 e 18, já para a versão preliminar também. Esse é um assunto que tem convergência, né? A gente já consegue dar algum encaminhamento. Pessoal, e daí em relação ao calendário, a gente pode. É claro que tudo isso aqui é uma proposta que a gente vai ter que ver se funciona, né? Assim, dependendo da quantidade de contribuições, da consulta, pode ser que a gente precise esticar um pouco mais o calendário ou não, mas é uma tentativa de dar conta dessas atividades participativas que a gente tem, de garantir a participação, o controle, e de tentar também fechar o processo dentro do convênio que a gente tem. Para a gente é muito importante seguir, né, o convênio e tal. É claro que se precisar algum tipo de ajuste, é uma coisa que o núcleo gestor pode solicitar, a prefeitura pode verificar a possibilidade ou não. A grande questão aqui é sobre o dia 18, né? O que vocês acham de a gente manter, a necessidade de manter ou de retirar a oficina do dia 18? Lembrando, né, que a gente teve a primeira rodada, a segunda rodada, e sempre a de sábado, que a gente achou que era aquilo por ter o evento na praça, né? Talvez fosse reunir mais gente. Tem dado pouca gente. Qual que é a estratégia? A gente mantém mesmo assim? A gente procura um horário alternativo em outro local? Qual que é a estratégia que vocês acham que poderia funcionar um pouco melhor? Ou simplesmente tentar concentrar mais a energia no dia 15 mesmo e fazer uma mobilização mais para essa oficina da quarta-feira à noite? Olha, minha opinião é tentar nós se organizar para levar mais gente na quarta-feira, porque se tá desse tipo aí, 5, 6 pessoas, não tem público para mobilizar duas vezes, eu acho, na minha opinião. Nós tentarmos no grupo ali do WhatsApp sensibilizar o pessoal que participa do grupo para sensibilizar o maior número de gente possível para o dia, só o dia 15, eu acho, na minha opinião, né? O grande problema, assim, é se eu acho que não vou ter nada, acredito que não vou ter, o problema é se, Se né? cair no dia que pensou. Daí só é Cai no aquele meu dia, aniversário. Cai mas no meu é aniversário, mas independente, eu né? vou. Só que assim, é independente, eu acho que, na minha opinião, um dia só tá bom. O Fábio, o Roberto. Eu concordo com o Thiago, acho que a gente tem que mobilizar o pessoal para dia 15. Né? Esse material, a versão preliminar, ela vai ser entregue para nós só dia 15 ou tem como mandar isso antes para a gente já ler? Vai ser disponibilizado Na antes? verdade, a versão preliminar ela vai estar disponível no dia 22, no período da consulta pública, né? Tanto o núcleo gestor quanto a população vai ter acesso nesse dia. E não tem problema, né? A ideia é essa, que o núcleo gestor também possa ler e fazer as contribuições no próprio período da consulta pública, né? Ele vai ter acesso nesse período. E o que a gente vai ter diferente é que depois da consulta pública a gente vai ter o período de discussão com vocês das contribuições, porque daí vai ser uma discussão qualificada já com a percepção da população. Olha, tinha essa nossa versão preliminar, veio essas contribuições aqui, né? Então a ideia é que a gente tenha esse tempo de discussão logo após a consulta. Essa é a ideia. Assim. Dona Albertina, Anderson, Para Roberto, o mim, que vocês acham? para mim Pois é, também permanecendo um dia só, eu acho é, que é suficiente, eu acho que não tem necessidade. Ainda mais com um público tão baixo do segundo dia no sábado aí, com é, com esse evento que tem na praça, eu acho que acaba atrapalhando mais ainda. eu também, por mim, pelas outras que rolou, sábado realmente não foi muita gente, né? E, e tentar mobilizar pelo menos todo o pessoal do grupo gestor, né? Porque a população, assim, é complicado, né? É difícil de ir. Né? A gente convida, tenta, mas o pessoal não vai, né? Não tem muito interesse, né? Então, pelo menos está todo o grupo gestor aí para poder tocar para frente, né? Então, vereador, Dona Albertina está de acordo, Dona Albertina? Pois é, tô de acordo com alguma coisa, só que tá, o porém do problema aqui é que o pessoal fala
fala por fora, mas eles não participam das reuniões, não vêm. Teria que arrumar uma maneira de convidar eles. Ou a escola até, de repente, com os alunos à noite, não seria uma ideia? A gente, talvez uma estratégia que a gente tentou na última foi de mandar convites pela agenda das crianças, né, para mobilizar os pais e tal, até a própria Câmara ajudou um pouco nisso, né, a gente pode tentar reforçar isso, mas realmente não tem sido fácil mobilizar as pessoas para participarem, né, tem sido um desafio, mas Porque pelo menos o no núcleo gestor, né. essa do dia 18 pode participar o povo que não é do grupo, que não faz parte da diretoria, né? No dia 15 a ideia é todas as duas reuniões, se tiverem, ou só na quarta, ou na quarta e no sábado, é reunião para todo mundo, é aberta para todo mundo, né? É uma oficina. Na verdade, assim, ó, à noite, de repente, convidar da escola lá do Artino Flore, ou se fosse durante uma tarde também, para os alunos trazer os pais. Porque senão eles não sei por que eles não participam, só que eles vêm cobrar. Aí se a gente vai dar explicar algo para eles, eles acham que não é assim. Foi o que aconteceu essa semana, que uma senhora veio perguntar se podia fazer uma construção aqui na beira do rio, atrás da Câmara de Vereador. Eu falei que não podia. Achou que ela estava certa e eu era errada, né? Só que eles não participam das reuniões. O que a gente pode fazer, dona Albertina, talvez se vocês estiverem de acordo pelo que eu entendi, né, o entendimento de que a gente tenta focar um pouco mais na mobilização no dia 15 e talvez tentar fazer um pouco mais esse computando o grupo gestor, né, mobilizarem no grupo as pessoas para participarem e tal, como a gente tentar reforçar essa questão, né, da divulgação na igreja no domingo, né, de missa, de fazer né, o papelzinho para ir na agenda das crianças da escola, tentar reforçar, talvez tendo uma data assim mais definitiva, seja mais fácil as pessoas poderem participar, né, e ver se funciona. Podemos encaminhar dessa forma, pode ser? Dia 15 daí? Eu vou me responsabilizar de dia 6, que na próxima segunda-feira, e dia 6, dia 13, eu vou me responsabilizar de dar uma ênfase lá na Câmara de Vereadores, na fala, né? Porque geralmente a Câmara de Vereadores está com em torno de 150, tem vezes que tem até 200 pessoas assistindo, né? Então eu vou me responsabilizar de dia 6 e dia 13 para dar uma avisada para o pessoal participar dia 15 daí. Se vocês virem outra forma de mobilizar também, né? A gente sempre pensa naquilo que em alguns outros locais funciona um pouco melhor, a escola, a igreja, né? Tem município que tem aí a rádio local que a gente consiga divulgar, mas se vocês puderem ajudar a gente a divulgar, seria bem importante também. E de repente na escola não seria interessante pelo menos uma turma vir com um professor, pelo menos uma vez, porque isso seria, né, assim, uma maneira de estar atraindo também os jovens para eles poderem passar para os próprios pais, que às vezes os pais não sabem, né? E seria muito mais fácil um professor estar trazendo eles, né? Uma aula assim, em vez de assistir a aula, vem assistir o plano diretor. Não sei, né? Conversar se seria viável conversar com a diretora, conversar com o professor, mas seria legal, né? Ô, professor, eu pediria que se desse para fazer um convitezinho simples só, até pode mandar ali no grupo, eu vou me comprometer vou falar com o padre, e talvez eu mesmo vou falar dia sábado à noite e domingo de manhã, domingo à noite, tem 11 e 12 ali. Daí talvez já falar no dia 4, no dia 5 teria de manhã e de noite, e no dia 11 e 12 também. Ótimo. E daí eu leria lá, ou ele lê, mas talvez até eu peça a palavra lá e dou a reforçada da importância, né? Eu acho que daí, eu acredito que dia 15 vai dar uma mobilizada melhor agora aí. Nós temos porque é muito importante, tem muita coisa que nós temos que juntos definir, porque está tendo bastante comentário no município, só que é isso aí, ó. Aí ninguém participa, ninguém, né? E às vezes a gente tem uma visão do negócio, mas quem está lá no Rio do Meio, quem está ali na alguma comunidade, o Maracujá, tem um problema lá que a gente não sabe aqui na praça, né?
Ótimo, Thiago. Então a gente tem que caminhar para ti o quanto antes ali um textinho, né, básico para leitura, assim, né? Tá. Aí o horário certinho, né? Mas eu vou, vai ser 7 horas, né? Mas eu já vou sábado à noite, eu já vou falar com ele para. Eu vou me responsabilizar de falar com a diretora sobre o pessoal para ir do colégio para ir lá, então. Ótimo. Muito Dia bom. 15, Essa ideia de repente. Talvez agora, isso é no salão evangélico, né? Daí, né? Eu acho que sim, né? Um espaço um pouco maior ali. Agora tem que ver, se for esse calendário, tem que correr atrás da reserva para ver se está disponível ou não, né? Porque daí eu acho que se vai à escola, daí vai, se libera os alunos lá, daí como eles estão na aula, eles vão, daí vai 2, 3 turmas lá, já dá um. Tem que dar conta de, talvez, se pedir talvez uma turma talvez um pouco mais avançada ali, né? Também para poder. À noite. À noite é o pessoal mais. É o segundo grau, né? Segundo grau, isso aí. Isso. Beleza, então já ficamos com encaminhamento aí. O Thiago ajuda a gente na divulgação nas igrejas e o Fábio ali nas escolas e na Câmara de Vereadores, né? Tentar talvez mobilizar mais gente no dia 15 do que ter o dia 18 meio esvaziado. Fábio, Thiago aí, Roberto também, que precisarem também, eu estou disposto aí a ajudar. Se precisar alguma coisa. Eu vou convidando quem eu conheço, quem pode, nas redes sociais também. A gente pode, acho que cada um. Desculpa. Pode cada um também colocando nas suas redes sociais também, eu acho uma forma, se tivesse algum outro, esse texto, alguma forma também que vai chamando também, queira ou não queira, né? Hoje vai vindo o pessoal mais pelas redes sociais ainda também, né? A gente faz talvez uma arte ali também de comunicação a gente já vai fazer mesmo para divulgação, né, das oficinas, a gente já divulga e compartilha, você faz, como é que é a postagem compartilhada ali, né? Que acho que dá um pouco mais de engajamento também. Muito bom. Então tá, ótimo. Então podemos, em princípio, encaminhar esse calendário, pode ser dessa forma. É claro que isso tudo a gente vai acompanhando semana a semana, se funciona, se não funciona. A gente faz uma outra reunião, se precisar, o núcleo de gestor tem total autonomia de fazer reunião, se achar que precisa, né, aumentar ou diminuir o prazo, fazer outra reunião. A gente está propondo aqui uma lógica geral, a gente acha que pode funcionar bem, de acordo com o que está acontecendo no município, as discussões e tal, mas é algo que a gente vai ter que ir acompanhando, né? Agora a gente está na etapa final, é importante fazer as coisas com cuidado, né, sem muito assodamento, para poder entregar aí uma versão. Eu só acho, professor, que essa reunião do dia 15 vai ser bem, porque assim, agora que vai ser apresentado praticamente os pormenores do plano, assim, né? Eu acho que vai dar bastante dúvida. Até eu também tenho várias, né? Agora não sei se vai contemplar nesse dia 15, também nunca participei, não sei o que vai ser. A gente não vai conseguir apresentar assim o todo do antiprojeto, não tem como, né? Porque, imagina, um documento aí de 60 páginas, 200 e poucos artigos, mas pelo menos aquilo tudo que é mais estruturante, que a gente não vai querer fugir de tema sensível, muito pelo contrário, Thiago, a gente quer apresentar os temas sensíveis para poder ter algum tipo de convergência, discussão, então pelo menos apresentar isso, tentar discutir, mas algumas coisas só vão aparecer na consulta pública e é natural que apareça na consulta pública, não tem problema nenhum, tá? Então a ideia é por isso, é ter uma camada de discussão nas oficinas, ter uma outra camada da consulta pública, ter depois a discussão com o conselho, depois ter a conferência final, essa sequência de atividades que vão dando um formato mais estruturado para a versão consolidada que vai para a Câmara. Não precisa matar tudo numa tacada só, assim, né? Então é um pouco essa lógica, tá? Beleza? Então podemos avançar aí. A ideia agora, na sequência, é só apresentar então um pouco da sistematização daquelas oficinas que a gente fez, das diretrizes, eixos estratégicos, algo bem sumário, né? Do que foi o que a gente coletou naquelas duas oficinas. Então a gente teve aí a oficina no dia 3 de abril, que foram 11 participantes, e no dia 5 de abril, uns 5 participantes, total de 16, né? Um número relativamente pequeno aí, com 14 fichas de... Então aqui os participantes, né? A gente está aqui com a dona Albertina nos 2 dias, a prefeita participou no sábado, né? Aqui está na quarta também o Thiago, o vereador, o Anderson, né? O pessoal que participou aí das atividades. Aqui, qual foi o conteúdo que foi apresentado, né? Os princípios, os temas, mapeamento, centralidade. Então, tem muito dos elementos estruturantes do plano foram apresentados aqui, apesar de, como o Thiago comentou, os pormenores não foram apresentados e intencionalmente não foram apresentados naquele momento. Mas agora, nessa próxima rodada, alguma parte desses conteúdos mais detalhados vão ser apresentados. E a gente fez apresentava, né, as diretrizes, fazia aquela dinâmica de preenchimento, se as pessoas estavam de acordo ou não, né? No total foram 14 fichas que foram sistematizadas, né?
E aí a metodologia de sistematização foi um pouco nessa lógica, né? Ia de 1 ao 5, né? Do pouco importante ao muito importante para cada uma das 5 das diretrizes que a gente apresentava, né? E a gente teve esse tipo de situação aqui, no total de fichas válidas, né? A gente teve 7 fichas com atribuição 5, né? Nota 5, 35, 4 fichas com atribuição de nota 4, 16, uma ficha de atribuição nota 3, uma ficha de atribuição nota 2 e uma ficha sem atribuição de notas. Então, só vocês entenderem qual foi a média geral, né? A média geral foi de 4,3, então a gente está mais ou menos nessa escala entre 4 e 5, né? Das diretrizes, né? Entre muito importante, né? Com uma aprovação de 86%, isso no cenário geral. Agora a gente vai apresentar um pouco mais em cada uma das diretrizes. Então, a sistematização por cada diretriz. Então, a primeira diretriz, né, o plano diretor deve considerar as 3 macrozonas principais, urbanas, ambiental e rural, com diretrizes adequadas a cada uma delas. Né? A gente teve a média de pontuação foi entre 4,3, então aqui entre muito importante, né? mais para o muito importante, com 86% de aprovação. Em relação à macro-diretriz de plano diretor, deve qualificar as centralidades existentes, propor nova centralidade, lembrando daquela diretriz, né? E uma nova centralidade aqui mais na direção do pórtico turístico, uma outra na direção da Vila Antônio Davi, da ampliação um pouco do perímetro urbano para essas zonas aqui, que foi a nossa proposta, né? Também foi uma média parecida de aprovação, né? De 4,3 a nota, então indo aqui entre o alto e muito alto, né? Com 86% de aprovação. Em relação à diretriz, o plano diretor deve qualificar as vias de conexão entre centralidades, prioriza e modos de deslocamento ativo, caminho de bicicleta, então aquelas diretrizes que a gente teve, né, de qualificação de algumas vias, integração, né, estruturação do tecido viário aqui na centralidade norte, no sul e tal. Aqui também bem parecido, a média de aprovação, né, de 86% e a nota de 4,28. A outra diretriz, aqui, foi a que a gente teve a nota mais baixa, mas ainda assim representativamente positiva, né? Aqui está a proposta, né, ali daquele corredor ambiental, né, que a gente, né, foi demarcado 1 km para cada lado, né, da cumieira, né, mas não era só essa, a gente demarcava também as áreas de topo de morro e algumas áreas de parque linear dentro de áreas de preservação permanente, né, aqui dentro do curso d'água. Né, então, a diretriz, esse plano diretor deve demarcar áreas de interesse ambiental prioritárias de implantação de espaços de lazer, reforçando a integração entre as paisagens naturais e as realidades propostas. Aqui a média numérica foi entre 3 e 4, né? Então entre neutro e um pouco importante, um percentual de aprovação de 75%, entre 3 e 4 de aprovação. Foi aquela diretriz que teve menos, né, aprovação, assim, mas mesmo assim, ainda assim, representativo, posicionamento representativo. Né? A outra diretriz aí em relação ao turismo e patrimônio cultural, essa já ao contrário, né, foi aquela que teve maior aceitação e maior aprovação. Né? O plano diretor deve fomentar a diversificação econômica a partir do incentivo ao turismo de baixo impacto ambiental e da valorização e proteção do patrimônio cultural, ambiental e paisagístico nas áreas rurais. Então a gente vê que, né, das 16 fichas, das 14 fichas válidas, 11 foram de muito importante, 2 de nota 4 e 3 aqui, apenas uma de nota 3. Então, a média numérica foi de 4,71, então bem próximo do muito importante, e o percentual de aprovação foi de 94,2%. A outra diretriz sobre irregularidade fundiária, o plano diretor deve prever parâmetros e procedimentos adequados à relação fundiária para as áreas urbanas e rurais. Aqui também ainda foi mais representativo, né? Entre nota 4 e 5, quase todos, né, de nota 5. A média deu 4,35 e o percentual de aprovação dessas foi de 97%. Em relação à ocupação de áreas rurais, né, esse plano diretor deve prever áreas com implementação de condomínios rurais com parâmetros adequados, que considerem aspectos de urbanidade e mobilidade também, né? Então a gente teve até um pouco, né, nota 3, 4 pessoas, né, mas nota 5, 8 fichas, né, com a média numérica de 4,3, 4,28 e 85% de aprovação. E aí aqui em relação às políticas setoriais, aquelas políticas que a gente sugeriu, né, de mitigação de desastres ambientais, política ambiental, saneamento básico, política de desenvolvimento rural, preservação de patrimônio histórico e de habitação e relação fundiária, a gente tem uma aceitabilidade bastante grande aqui, né, entre 8, 4, a menos foi a política ambiental, né, ela seguia um pouco até aquela lógica que a gente viu lá da demarcação das áreas de interesse
de lazer, áreas verdes e tal, mas em geral todas as políticas foram consideradas bastante positivamente, né? Foram consideradas aprovadas, a média de 80, 89, 90%, 91, 95, até 97% quase a parte de habitação e redução fundiária. E aí a última delas ligadas, a última das diretrizes ligadas ao plano diretor sobre a gestão participativa, né? Aquilo que a gente tinha colocado o conselho, né? Desenvolvimento como elemento central, a ideia das audiências públicas, iniciativas populares, conferência final. Então, foi considerado aí, né, relativamente importante, teve a média de 3,78%, a média, né? Então, entre 3 e 4 aqui, entre neutro e importante, e com percentual de aprovação de 75,6%. Então, aqui está a média, né, da síntese do que a gente teve. Então, assim, de uma forma geral, nos transpareceu que, em relação às diretrizes estratégicas, a gente está caminhando na direção correta, assim, né, de quais são aquilo que é estruturante do plano diretor, uma convergência bastante positiva, né, entre os participantes, apesar de a gente ter tido pouca participação, teve uma convergência de entendimento de que essas diretrizes são aquelas mais adequadas, com alguns tópicos muito relevantemente aceitos, né, aqui como a questão da regularidade fundiária, como a questão da política de habitação rural, quase tendendo a 5, a nota 5, algumas com nota um pouco abaixo, como a questão de redes de espaços livres e áreas de lazer, e também a questão de distância participativa. Só reforçando, né, que nenhuma delas foi considerada rejeitada, nenhuma delas foi, né, assim, percebida como não importante ou desimportante para a população, mas algumas como, né, assim, na intensidade mais importante e outras com uma intensidade um pouco menor. Então, para a gente dar um pouco de tranquilidade, para a gente tentar assentar nessas diretrizes agora aqueles conteúdos mais detalhados, mais pormenorizados que vão vir na sequência. Que a ideia de um plano diretor de análise da sua coerência é tentar ver, né, se os princípios estão coerentes com as diretrizes, se as diretrizes estão coerentes com os eixos estratégicos, e se depois toda a parte de zoneamento, parâmetros urbanísticos, uso de ocupação, perímetro urbano, todas essas coisas operacionais do plano estão coerentes com as diretrizes estratégicas, né? Porque não é incomum a gente encontrar aí pelo país planos diretores que não têm coerência interna. As diretrizes apontam uma coisa, o plano uso de ocupação para outra, zoneamento para outra coisa, e a gente tem um plano diretor que não ajuda realmente a dar um direcionamento do desenvolvimento urbano. Então a gente está tranquilo, né, que está caminhando no sentido certo, sem ter também nenhum tipo de ingenuidade de que tem temas polêmicos que vão aparecer. Sobretudo na demarcação do perímetro urbano, a gente sabe que vai aparecer, quando a gente delimitar os zoneamentos, a gente sabe que vai aparecer. Então isso tudo, né, vai ter o momento de discussão. Mas pelo menos a gente tem uma convergência clara sobre qual que é a direção que o plano diretor tem que dar para o desenvolvimento urbano de Anitápolis. Então era isso um pouquinho assim sobre a síntese, né, do que veio das duas rodadas da segunda rodada de duas oficinas que a gente fez em relação a diretrizes estratégicas. Eu deixo aberto, não sei se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão. Na verdade, aqui é só uma síntese do que veio, né? Quem preencheu as fichas não fomos nós, né? Quem preencheu as fichas foram os participantes da oficina. Mas deixo aberto se tem alguma dúvida, algum comentário. Ô, professor, em relação a que surgiu aqui, não sei se posso até adiantar um pouco também para outra reunião, mas em relação ao plano diretor, ao perímetro urbano também, às vezes abrir alguma questão de raio, não sei, porque assim, tem algumas áreas aqui que ficaram fora, que às vezes fazendo um desmembramento, 4, 5, 6 lotes, conseguiria regularizar, porque tem muita área de contrato, muita área que o pessoal vai construir, eu acho que não vai limitar, só que fica uma coisa irregular. E também a prefeitura não daria o varal, não daria nada se fosse uma área de altamente risco, eu acho que não seria isso aí. Mas acredito que teria algumas áreas por perto aqui da área urbana que poderia se encaixar nisso aí. E às vezes só vai ser muito específico nessas áreas costeando a rodovia. E a maior parte é a área que é da prefeitura. E a segunda área de agricultor que nem pensa em vender. Só uma observação assim, né? E outra pergunta que eu tinha é tipo assim, em relação à área de lote, só para construção em cima de extrema, tal, essa questão de área de... Como é que é a distância do rio em área consolidada urbana, isso vai ser visto? Porque aquele dia eu perguntei para o professor lá, Tiago, talvez, depende do trabalho, teria que ser feito com outra empresa, ou até poderia ser com a federal, mas envolvendo outros profissionais. Eu acho que era isso aí,
Teria mais algumas coisas, mas acredito que pode deixar para frente para discutir junto lá com o pessoal dia 15. Show. Assim, Tiago, então são várias perguntas. A primeira delas, né, sobre essas áreas de regularização que estão às vezes próximas, gravitando próximo das áreas do perímetro urbano e tal. Isso é um tema clássico para a consulta pública. A gente vai apresentar o perímetro urbano, né? É interessante que quem, né, tem essas áreas identifica que olha uma área que poderia ser regularizada. A gente poder depois fazer até um estudo sobre isso, não, né? O problema é que a gente fez um critério de demarcação de perímetro urbano que levou em consideração vários tipos de estudos que a gente fez, né? Sobre áreas de risco, áreas de acessibilidade, sobre a questão de custo de urbanização, sobre a questão de integração com o tecido urbano atual, né? Então, esses foram os critérios que a gente utilizou para a demarcação desse perímetro urbano, né? Pode ser que a população identifique, né, algumas contribuições que verifiquem possibilidades em outras áreas. O nosso papel é verificar essas ideias, né, que vierem, essas contribuições, e dar o nosso parecer. Olha, essa aqui, se a gente foi colocado uma sugestão, a gente, olha, pode incorporar, não tem problema, porque está próximo, tem como fazer conectividade, não está numa área de risco. Essa aqui talvez não, porque essa aqui, ela não dá para, essa coisa de, por exemplo, trabalhar com um buffer, né, um raio. Então todas as localidades estão mais ou menos a 500 metros do perímetro urbano, poderia ser, isso é um perigo, assim. Porque vão ter várias características diferentes de ocupação. Algumas que é interessante regularizar e não vai ter muito problema, outras áreas que a gente não deveria fomentar, né? Então, acho que se puder ter essa precisão na consulta pública, identificar quais são essas áreas, a gente poder fazer parecer sobre elas, vai facilitar para que a gente possa ter esse critério um pouco mais cuidadoso. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, sobre se o plano diretor vai apresentar aspectos, por exemplo, ligados ao tamanho de lote, recuo lateral, recuo frontal. Esse é assim, muitas pessoas acham que isso é a essência do plano diretor, e é isso que vai ser apresentado. Isso o plano diretor tem que demarcar. Não tem jeito, né? Sobre casas geminadas, né? Sobre recuo lateral, sobre recuo frontal, taxa de ocupação de aproveitamento, número de gabarito. Isso tudo o plano diretor vai apresentar. Agora, sobre a ocupação em áreas de preservação, em APP, em áreas urbanas consolidadas, a flexibilização de APP, isso ela só pode ser feita mediante estudo socioambiental. Isso é a lei de 2021 que estabelece. Nós não fomos contratados para fazer esse estudo socioambiental. Então, isso precisaria ser feito, o estudo socioambiental, para identificar quais são as áreas urbanas consolidadas, para fazer um estudo sobre se nessas áreas urbanas consolidadas existe algum tipo de risco ambiental, urbanístico, né? E, se não tiver, poder sugerir ou não flexibilização de APP. Tá? Então, isso exige um estudo específico. Para esse caso de alteração de área de APP, né, de margens de rio em áreas urbanas consolidadas. Então, isso a gente realmente não tem condição de fazer. Agora, tudo o resto, né, tamanho mínimo de lote, isso a gente vai apresentar. Muito provavelmente, já nessa reunião do dia 15 vai ter. Para cada zoneamento, né, uma ideia de recuos, de gabarito, né, número de andares, já de taxa de ocupação. Então, isso provavelmente, acho que a essência dessa terceira reunião vai ser apresentar esses elementos. Tá? Então, vai ter muito material para discutir. Essa é uma questão que a gente está tentando organizar para que seja até uma discussão produtiva também. Tá? Então, tem coisas que a gente vai dar conta, tem esse detalhezinho das APPs, flexibilização de APP em área urbana consolidada, a gente não tem como fazer. Tá? Ô, professor, o engenheiro não mandou alguma coisa do perímetro para vocês, ou alguém da prefeitura ali, não? Do perímetro, tu falas o que, Thiago? Alguns pontos que a gente elencou lá, ele não mandou? Ele mandou algumas imagens para a gente, né, sobre algumas áreas da prefeitura, né, que tem. A gente está fazendo alguns estudos, só que a gente está até aguardando ainda um material complementar para a gente poder aprofundar um pouco melhor isso. A gente está tentando identificar um pouco mais precisão essas informações para poder fazer um estudo mais cuidadoso. Assim, tá? Mais algum comentário, Roberto, Fábio, Léo? Né, o Léo não tinha visto aí, Leonardo não tinha visto ainda. Bem-vindo, né, Leonardo? Boa noite, boa noite. Eu, na verdade, atrasei um pouquinho, estava com visita aqui em casa, mas essa questão daí, assim, na reunião do dia 15, vocês já vão trazer um material com essa questão, já com algumas características que o Thiago levantou, né? Essa questão de área de lote, tamanho, né, gabarito, já vai vir alguma proposta para discussão, ou vocês iriam montar esses parâmetros urbanísticos, né, depois dessa reunião do dia 15? Não, a ideia é no dia 15 apresentar um conjunto de elementos que dê para dar uma boa noção das estratégias de uso e ocupação para cada zona. Então, tamanho de lote, gabarito, essas coisas básicas, a ideia é apresentar. Isso é para poder validar. A gente não quer
não faz parte do nosso papel ficar criando surpresa, né? Não é essa a lógica. A lógica é justamente ao contrário, é poder apresentar para ter convergência, negociar o que é possível negociar do ponto de vista técnico, econômico e tal. É isso, sim, né? Então, é claro que tudo tem a ver, a gente tenta fazer isso de uma forma um pouco mais organizada para não antecipar. Se a gente fica discutindo ali recuo frontal, gabarito, a gente não discute algum outro. Então, acho que essa reunião vai ser o momento de fazer isso. Assim, né? Sim. Eu até, na verdade, a última reunião acabei não indo, eu tinha feito uma cirurgia no joelho aí, mas agora já estou firme aí de novo, já na próxima já vou estar presente. Então tá, pessoal. E aí, indo para o último tópico, só para apresentar qual que é a ideia da consulta pública, né? Então, o último tópico da reunião agora. Então, o que é a consulta pública, né? A consulta pública é essa ideia de a gente ter um documento completo do plano diretor, que ele possa ser... Porque até agora a gente fez discussões parciais, né? A gente discutiu diretrizes, eixo estratégico, a gente vai ter reunião do dia 15 que vai discutir alguns parâmetros ligados ao uso de ocupação, zoneamento e tal. Mas o plano diretor ele é um documento que engloba um conjunto maior de estratégia. É importante as pessoas terem um momento de ler esse plano na sua integralidade, ver a coerência dos conteúdos, né, a interdependência, ver os anexos, os mapas, né. Então, a ideia da consulta pública é ter uma base de discussão a partir do documento já completo, né. E ele é um documento, ele é uma instância, né, que tenta fomentar a participação, né, das pessoas, e ele tem um caráter consultivo e propositivo. Então não é só, olha, essa é a proposta, quem está só vendo se vocês estão de acordo ou não. Né? A ideia da consulta pública é apresentar um documento de base, né, que é aquilo que a gente da USP vai elaborar que nos parece mais adequado. Né? A gente vai ter reunião até com a equipe técnica da prefeitura, anterior também para alguns alinhamentos possíveis, né? Mas apresentar isso como uma base para discussão. Né? E aí a gente tem um regimento interno, que é bem importante que, né, a gente tem alguns critérios de funcionamento, como data, locais onde vai estar disponibilizado, que tipo de formulário. Né? Então, tem vários tipos de procedimento que é importante que sejam publicizados, diário oficial, tudo direitinho, e a gente tem que fazer isso com algum tempo de antecedência. Né? E aí, no período, como a gente viu ali no calendário aprovado agora, né, no dia 22 de maio a dia 5 de junho, período de 15 dias. Né? E a ideia é que a gente está sugerindo no formato online. Né? Então, a gente faz divulgação no site da prefeitura, faz divulgação nas mídias, no site oficial do projeto. A gente pede para vocês divulgarem no máximo que vocês puderem nas redes do WhatsApp, né? Então vai ter o link para poder fazer, vai estar na página oficial, todo o material de consulta, é tudo bem organizado, assim. Isso no período no formato online. E no formato físico, a gente queria ver com vocês. A nossa sugestão é de deixar um documento completo, né? Com o texto, os anexos, as tabelas e os mapas, pelo menos num espaço físico acessível. A gente sugere na prefeitura municipal, mas pode ser na prefeitura municipal e no posto de saúde de tal lugar. Né? Pensando um pouco na facilidade de acesso às pessoas a esse material e tal. A gente tem que ter um período que vai ter alguém lá também acompanhando isso, para não recolher os formulários. Né? Então, a ideia é disso, facilitar ao máximo. Né? Se a gente fizesse só físico, ia dificultar, porque a gente sabe que o território do município é amplo, né? As pessoas terem acesso à prefeitura para ter vínculo, né, com o documento vai ser às vezes é um pouco complicado. Se for só digital, para algumas pessoas é difícil, porque tem dificuldade de acesso à internet. Né, então, está tentando fazer esses dois modos, né, digital e físico. Aí a questão do físico é saber aonde colocar. Né, só na prefeitura em algum outro local, a gente está à disposição para recolher contribuições de vocês. Aqui foi o que eu já apresentei para vocês antes ali, né? Então a gente tem o formulário online, vai ter o formulário físico. Geralmente os dois têm uma lógica parecida de funcionamento, né? Assim, tem uma parte de identificação da pessoa, com nome, endereço, CPF, a proposta, qual artigo que ela está querendo sugerir modificação. Aí ela pode sugerir inclusão, exclusão ou modificação. Ela vai escrever qualquer alteração que ela quer, vai apresentar uma justificativa. E no formulário físico ela pode anexar a esse formulário documentos, mapas e tal, né, que justifiquem ou que dê a clareza daquela proposta que ela está querendo submeter. Se for no online, ela pode fazer o upload, colocar os arquivos digitais, imagens, mapas, que justifiquem isso. Então, e para cada contribuição, seja digital, seja online, é criado um código, esse código é repassado para a pessoa, ela recebe por e-mail ou fisicamente na hora, se for, né, no formulário físico, ela já é destacada ali como se fosse um protocolozinho de recebimento, onde ela assina que recebeu, ela assina no formulário nosso dizendo que preencheu e a gente assina no formulário dela dizendo que entregou. Então tem sempre uma dupla possibilidade de
de controle sobre isso. Então, isso é uma coisa para a gente muito séria, né? Toda contribuição que vier, a gente tem que sistematizar, a gente vai ter que processar, a gente vai dar parecer, a gente da UFS, né? Então, isso a gente leva bastante a sério. Então, o formulário tem que conter isso, né? Identificação do artigo, parágrafo, inciso, ou a linha ou anexo que as pessoas querem alterar, a proposta de aperfeiçoamento e questionamento e as respectivas justificativas. Isso aqui é muito importante, né? Somente serão válidos formulários que atenderem aos requisitos escritos. A pessoa tem que ter identificação, né? Tem que indicar qual que é o conteúdo do plano, qual que é o artigo, qual que ela quer alterar. Ela tem que ter a proposta, o que ela quer, né? E a quarta tem que ter a justificativa, né? Se não tiver o CPF válido, se ela não falar qual que é o conteúdo que ela quer alterar, ou se ela não colocar justificativa, a gente vai apresentar para você e falar, pessoal, chegou esses 2 formulários aqui, essa era a proposta, mas não tinha conteúdo, não tinha uma justificativa, a gente não está considerando válido. Isso é algo que é um procedimento padrão para todos os planos diretores que têm sido elaborados e tal, é uma forma de dar um pouco mais de controle sobre o que é feito, né? E deverá ser garantido ao interessado que a entrega do formulário será feita presencialmente e em versão impressa na sede da prefeitura. Então, isso é uma outra questão, né? Formulário físico e tal, a gente tem a possibilidade da pessoa entregar esse formulário lá na prefeitura. Aí, como eu comentei, todas as contribuições recebidas serão sistematizadas e receberão respostas técnicas e ou jurídicas na conferência final, que também deverá definir um regramento específico. Então, mais para frente vai ter uma reunião nossa do núcleo gestor para definir a dinâmica da conferência final, né, o rito, os tempos de fala, como é que vai ser a discussão e tal, mas isso a gente discute no próximo momento. Então, na próxima reunião do núcleo gestor será encaminhada a minuta do regimento interno da conferência final com o regramento. A gente deve fazer isso ali logo depois da consulta pública. A gente vai fazer uma reunião de apresentação da consulta pública, né, ali, uma sistematização básica, e também essa proposta de regulamento para a conferência final. Lembrando que a gente tem, né, vai ter essas oficinas do dia 15, essa oficina do dia 15 para discutir uma parte do conteúdo, né, aquilo que é mais detalhamento ali do que veio da etapa anterior, vai ter a consulta pública, depois vai ter reunião com o núcleo gestor e ainda vai ter a conferência final. Então, tem várias etapas ainda de amadurecimento e ajuste da versão consolidada. E é isso, assim, né? Então, só vocês entenderem qual que é o espírito da consulta pública. Então, assim, às vezes vai acontecer de vocês verem a versão preliminar e falar, poxa, mas o pessoal da UFS colocou isso aqui e não necessariamente era aquilo que a gente imaginava. Não tem problema nenhum, pessoal. A ideia da versão preliminar não é dela ser infalível ou dela estar completa. Né? Completa não, ela não ser aberta a modificações. A ideia da consulta pública é justamente colocar um documento completo a partir do qual a gente vai poder amadurecer. Tá? Então, a gente não tem problema nenhum de receber sugestões, modificações, críticas. A gente vai dar nosso parecer, vai tentar fazer isso da forma mais qualificada e cuidadosa possível. Vamos apresentar isso na conferência final, o núcleo vai poder discutir essas contribuições dos nossos pareceres e vai poder acolher ou não acolher. Tá? Então, pode ser que a gente consiga fazer, a gente fez agora em Angelina e Antônio Carlos numa noite ali, das 7 até as 10h30, a gente conseguiu fazer essas discussões todas da consulta pública na conferência final. Pode ser que o próprio núcleo gestor pense, não, a gente vai precisar de 2, 3, 4 noites de encontro para discutir. Então, isso a gente está à disposição também, de acordo com a dinâmica que o próprio núcleo gestor definir para essa conferência final. Não tem problema nenhum. Tá? O que a gente quer é que essa versão final, que vá para a Câmara de Vereadores, seja aquela onde o maior número de pessoas se reconheça, né, e identifique essa proposta como legítima. Se a gente chegar lá com uma coisa que, poxa, foi o pessoal da UFSC que tentou, né, enfiar alguma coisa que não está de acordo, não vai funcionar. A gente sabe dessa experiência. Como ao contrário também, né, é muito importante que nessa conferência final a gente não abra muita possibilidade para vir alguém de fora propor alguma outra coisa que o próprio núcleo gestor já sabe que já foi amadurecido, discutido e tal. Então, essa conferência final é uma conferência aberta, né, as pessoas podem participar, mas quem tem direito a voto é o núcleo gestor. É por isso que a gente tem essa tarefa, né, que o Tiago, o Fábio, né, tem colocado como uma preocupação, o Roberto também, no Albertino, de chamar o pessoal do núcleo gestor para poder participar da reunião do dia 15, poder contribuir na conferência, na consulta pública, né, poder, no período de consulta, contribuir. Né, isso é muito importante que vocês do núcleo gestor façam a leitura, coloquem todas as contribuições que vocês quiserem de modificação, melhoria, aperfeiçoamento na consulta pública, para tornar esse processo bem transparente. Né, e a gente poder sistematizar tudo e o próprio núcleo gestor depois fazer as suas decisões finais da conferência, e se tudo der certo vai acontecer ali no final do mês de junho. Então essa é só a ideia geral da consulta pública.
Aí eu coloco a discussão também, se vocês acham que só na prefeitura é suficiente, se poderia colocar um formulário físico, né, e o documento físico para leitura e tal, se a gente colocaria em algum outro local, tá aberto aí a sugestão, alguma dúvida que vocês têm em relação à consulta também? Uma questão que de repente às vezes a gente poderia pensar em colocar seria na sala dos professores, quanto da escola municipal quanto da estadual, né? Que querendo ou não já tem um grupo de professores ali que já poderiam, né, tá contribuindo com alguma coisa. Muito bem, Léo. A gente lá em Angelina acabou fazendo, porque lá em Angelina tem características de núcleos urbanos mais dispersos, né? Rio Novo, Barra Clara, o Garcia, a gente colocou, e aí o local desses outros localidades, no centro foi na prefeitura, nas outras foi na escola. A questão sempre é que é importante na escola ter alguém responsável por cada contribuição, porque a gente vai ter que fazer como se fosse um protocolozinho, né? Então a pessoa que for deixar alguma contribuição, ela vai ter que assinar uma lista, né? E também quem está lá na instituição responsável tem que assinar né, uma fichinha que a pessoa que fez a contribuição vai levar para casa para poder depois, né, falar, olha, fiz essa contribuição, foi considerado, não foi considerado, tal, tem como se fosse um controle do processo. Então, eu acho que é bem importante, mas aí é legal, talvez, alguém da prefeitura, da própria Câmara, né, ver quem dessas escolas pode ajudar a gente a fazer esse tipo de controle de recebimento, né, das contribuições para nada se perder. Porque o risco que a gente tem é uma contribuição aparecer lá e ela não, né, não entrou, não foi bem recebida, aí depois se perde, a gente acaba sendo culpado por não ter feito bem, né, o recolhimento disso. Então, só esse cuidado que a gente tem que ter. Só. Mas eu concordo, acho que é uma boa estratégia. Ô Léo, até em relação ao que tu comentou aí, talvez até, claro, a gente pega um nicho só de estudantes, mas às vezes seria até, eu não sei se está dando aula ainda, mas às vezes até uma discussão na aula, né? Porque deixar lá nos professores, daqui a pouco eles não. Eu acho que não tem. Tem a Raquel também, que é professora, mas às vezes até numa turma lá discutiu alguns alunos levar para casa para conversar com os pais, né? Até como um trabalho extracurricular aí, para tentar pegar mais, porque os alunos são do município inteiro, né? Tentar pegar mais informação deles aí, que a gente está muito reduzido nas nossas informações aqui. E apesar de tudo, eu estou achando que ainda está, né, assim, a questão que a gente levantou ali naqueles problemas, potencialidades, ainda pegou bem bem a realidade do nosso município, né? Então, até acho que está bem coerente isso aí. Só que, às vezes, quanto mais gente, melhor, né? Vai afinando o negócio, que agora nós já estamos no final. E na prefeitura, porque não sei onde teria que ficar uma pessoa responsável na prefeitura para poder pegar isso aí, deixar em muito local, é até complicado, né? Eu acho que, na minha opinião, se pudesse fazer algum trabalho ali na escola, às vezes para o professor tentar estimular os alunos na aula e levar para... Não sei se pode levar isso para casa, esse documento, eles preencher e trazer do outro dia para os pais, sei lá. A questão, acho que pode, né? A questão é só sempre de ter né, o código, né? Então a pessoa pode levar para casa, a gente pode fazer algumas cópias para as pessoas responderem, preencherem, mas depois ter o controle sobre o que chega de volta ou não, né? Então a gente só tem que tomar cuidado, que é importante que as pessoas participem, mas a gente tem que ter bastante cuidado de como é que é o processamento, o recebimento, as pessoas terem, né, também a forma de acompanhar essas contribuições. Então, talvez, não sei se, né, a escola estadual, tal, a escola, né, o período noturno, se a gente vale a pena fazer nas duas, vale a pena fazer só na prefeitura, a gente pode conversar com a diretora. Oi, Ciane, desculpa. Não, eu que peço desculpa, mas se me permite, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente daí, de repente, até daria para estar vendo, mas não é uma coisa que a gente pode decidir aqui, porque de repente não consegue exatamente estar vendo, como tu falaste, tem todo esse cuidado. Eu acho que a gente tem que estar com uma coisa bem alinhada, então isso aí eu teria que estar vendo junto outros profissionais para estar trabalhando. Então, eu só peço assim, a gente pode até estar tentando, mas ir com o pé no chão, né, com cautela e para ver a melhor maneira de estar conseguindo isso que vocês estão propondo, né? Talvez a gente possa sair com essa ideia, né, que o Léo trouxe, e a gente, junto com a Ciane, com a Larissa, né? Letícia.
A gente verificar, né, a viabilidade nas escolas, às vezes teria alguém que poderia suportar, né, e fazer essa atividade de acompanhamento. E aí a gente pode trazer para vocês também, né, repassar essas informações no próprio grupo lá de WhatsApp e tal. Tentar viabilizar, mas ver se a gente consegue realmente dar operacionalidade para isso, né, para poder funcionar direitinho. Eu até, na verdade, eu dei aula ali, mas agora eu não estou mais dando aula aí lá na Altino, né? Mas até a minha ideia, assim, é porque ficava mais acessível para tipo, os professores que já estão lá, de repente, de estar, até o Thiago falou, de repente, um trabalho, pegar um professor, alguma coisa assim, para tentar fazer uma aula diferente, né? E puxando para essa linha e fazer, tipo, meio que uma apresentação, de repente, não sei, uma ideia, eu poderia até estar à disposição para ir, de repente, numa aula, um dia à noite, e concentrar algumas turmas aí, pessoal, né, de ensino médio, já segundo ano, terceiro ano, que já estão, né, já tem uma visão um pouco diferente, assim, do que, por exemplo, a escola municipal, que é só ensino fundamental, né, mas é uma ideia, de repente, também para tentar atingir a importância do plano diretor que tem, né? Para muitas pessoas acabam nem não dando importância, até porque nem o conhecem, né? Às Então, vezes de acaba repente, até nem sabendo que está acontecendo isso, né? isso, às vezes não tem nem, vai saber daqui um ano que foi feito, então, de repente é uma ideia, eu me coloco à disposição para, de repente, tá fazendo um trabalho aí junto à escola para essa divulgação, assim, né, e explicar um pouco melhor como a importância do plano diretor para o futuro de todos, né, do município, principalmente para eles que estão, né, saindo da escola agora e estão tracejando aí o futuro até profissional deles, né? Muito bom, Léo. Agradeço essa disponibilidade, né? Talvez mais do que até o local, porque não é necessariamente tão distante, né? Talvez fazer essa mobilização para as pessoas poderem acessar esse material e aí, onde for acessar tem um controle um pouco maior, assim, ter um servidor ali que acompanhe e tal. O que eu me comprometo a gente a fazer é conversar com a Ciane ali, com a Letícia e tal, verificar qual é a condição que a gente tem nessas estruturas, né, na escola estadual e na prefeitura, e tentar, de qualquer forma, fazer essa mobilização que tu comentas, talvez na escola, né, de uma apresentação e tal, dependendo do dia e do horário, a gente pode também, né, colaborar nessa apresentação, nessa sensibilização também. O professor, só um parênteses, eu não sei se o Léo e a Ciane estavam no início aqui que foi comentado ali de mobilizar bastante o pessoal para o dia 15. Isso. Então, também, aí até o Fábio se prontificou em divulgar na Câmara, né? E até tu ia comentar uma coisa na escola, na escola e na Câmara, né? E aí, se tu daqui a pouco pode até ajudar ou fazer esse trabalho um pouco mais específico na escola, eu até me prontifiquei o pessoal o professor vai organizar um convitezinho para nós convidar e também dar uma palavrinha. Eu quero ver se eu faço convite na igreja, sábado e domingo, esse e o outro, e para tentar mobilizar o pessoal para participar da oficina do dia 15, que eles vão apresentar essas informações aí mais detalhadas do plano diretor, depois daquilo ali que vai ter essa preenchimento desse formulário aí, dessas alterações, contribuições. Então, é muito importante o pessoal, a maior quantidade possível, a gente conseguir colocar no dia 15, 7 Sim, horas. Eu até, quando eu entrei na reunião, eu estava naquele assunto ali, né, da reunião do dia 15, né, de repente eu poderia, na escola ali, porque às vezes, assim, tem algum evento, alguma coisa assim que faz né, uma reunião de todas as turmas, seria uma hora interessante para, né, tentar pegar uns 5 minutinhos ali e conversar um pouco, assim, já incluía todas as turmas do período, né? Mas eu vou tentar, de repente, amanhã, passar lá na escola, na Altino, pelo menos, e tentar uma conversa lá e ver se, às vezes, já tem algum dia programado, tal dia a gente tem uma reunião ou tem algum evento que vai juntar todas as turmas. Isso acontecia com frequência, assim, para algum recado ou para alguma palestra, alguma coisa assim, e aí a gente já conseguia pegar todas as turmas reunidas e dava para
trocar essa ideia, né? Ô, Léo, se tu passar aqui no escritório, eu vou contigo ali daí. Vamos junto ali. E se até se a diretora liberar, nós passamos na sala e vamos... Sim, sim. Uhum. Então seria interessante, de repente, ele estar entregando os folders, né? Sim, sim. Mas eu não sei, tem esse material pronto já para entregar? Tem alguma coisa pronta. Tem alguma coisa. Já entrega para cedo, então amanhã. Isso. Até interessante ali puxando o que o Thiago estava falando também, porque tem também poderia estar conversando até com o padre mesmo, tem as missas no interior aí, né? Final de semana agora, e bastante interior também está colocando, né? Acho que é fundamental ele tá fazendo esse convite lá nos interior também, né? Talvez no interior a gente passa para ele fazer o convite e quem tiver, às vezes, do plano diretor aí que está sabendo do conselho, pode pedir uma palavrinha e falar, mas aí na praça me comprometo a fazer divulgação ali, explicar um pouco melhor, assim, nessa importância, como a gente ouviu o professor, a gente sabendo que não é só no último dia lá ver, ou quando passou tudo lá na Câmara do Vereador, botar uma pressão no vereador daqui a pouco para aprovar, com umas coisas mirabolantes que não foi nada discutido, né? Então a hora é agora de nós conversar e discutir. Mas acredito que vai dar boa essa sensibilização aí das escolas que a Tina comentou, o Fábio aí e o Coisa já vão lá divulgar na Câmara, nas igrejas aí, vai pegar um público bom para dia 15, eu acho. Ótimo. Acho Quem estava vendo aqui... Seria interessante ali, já indo na escola, né, conversar com os professores, com a turma da noite, convidando já uma saída de campo, que seria, né, o preparativo já para estar respondendo o questionário depois, indo nessa reunião do dia 15, né? Sim. O professor está aí com a turma lá, acho que daí, né, seria legal também. A gente está vendo só com a equipe aqui, a gente não vai conseguir deixar o folder pronto para amanhã, mas para segunda-feira, esse folder de divulgação para o dia 15, né? Porque a Ciane comentou que tem um material sobre o plano diretor. Eu acho que é legal ter um folderzinho, umas 5 ali, cortada, né? Para entregar lá com o pessoal já chamando para a oficina do dia 15, né? Não sei se de repente vocês já fazem, se quiserem fazer amanhã essa conversa, mas talvez entregar esse material para ser repassado nas agendas das crianças e tal, talvez a partir da semana que vem. Ô, professor, se der para fazer só um simplesinho para mim, que daí eu já vou aproveitar no sábado e domingo. Ah, não, aí é mais um texto que tu queres, né? Assim, um simples, falando do horário e tal, alguma coisa assim para mim apresentar lá, daí, tá? Mas tu queres algo para imprimir, Thiago, ou algo só para falar? Não, alguma divulgação, né, do plano diretor, o horário, alguma coisa. Porque daí a gente pode repassar um textinho para ti ali pelo WhatsApp mesmo, olha, sugerimos esse textinho aqui e tal, pode ser? Talvez eu leria e daria alguma opinião lá, né, convidando eles mais especificamente. Mas pode ser daí, aí amanhã eu fico no aguardo, então. Tá. Então, poxa, que bom, né? Para cada um ajudando de alguma forma aí a divulgação, né? Isso dá um pouco de expectativa maior de público aí para o dia 15 e para essas etapas finais, né? E claro, vai ter o desafio de gente que vai chegar no final do processo, né, vai ter que fazer o entendimento de tudo que ficou para trás, mas acho que faz parte também de a gente poder compatibilizar essa participação que seja produtiva, né? Mas aí é um desafio nosso aí de caminhar. Não sei, pessoal, na nossa parte a pauta tá completa. Não sei se vocês têm algum aspecto a mais para discutir, para conversar, algo que vocês gostariam de fazer, assim. Porque se não temos, aí a gente se vê aí dia 8, até dia 8 a gente faz a publicação, então, do regimento e do regulamento Samuel, eu só tenho uma coisa só assim ali para colocar aqui, eu ter colocado e os professores e levar os alunos dia 15, né? Não adianta a gente levar também para dar número e não ter o resultado que se espera. Eu acredito que tem que ser feito o convite e realmente pessoas não. Nossa, que bom se fosse todo mundo. Eu falo isso pelo outro plano diretor, né? Quando a gente fez em 2008. Então, enchia
com alunos, só que os próprios alunos iam lá, não sabiam o que estavam falando, né? Não se dava realmente contribuição nenhuma e ficou do jeito que ficou, né? E hoje a gente recebe muita crítica por conta disso. Então, eu acredito que a gente teria que mobilizar de uma maneira que realmente existisse a participação, né? Para mudar o que precisa, para colocar o que precisa. Não sei, né? É o que eu vejo hoje, porque até para depois a gente não se arrepender novamente tá a mesma coisa, não mudou nada, piorou, né? E hoje é o que a gente está vendo, até porque não tá acontecendo a participação. Que, Roberto? Não ouvi. Não sei se era o microfone vazio. Assim, acho que é isso. Assim, eu concordo com a Ciane nesse sentido de que participação por número, por quantidade, em si não qualifica o processo, né? O que a gente tem que tentar fazer é que sejam as pessoas, sobretudo aquelas que têm interesse, que querem participar do processo, né? Que de alguma forma querem colaborar, que têm algum tipo de expectativa em relação ao desenvolvimento da cidade, que elas possam participar. Assim. A gente faz a participação com quem tem essa disponibilidade, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que também tem um outro lado, que é o lado pedagógico do processo, né? De essas pessoas, mesmo que não foram participativamente agora, elas se coloquem na condição de entender o que é a importância, o que é um processo participativo, o que é um plano diretor, né? Então, por isso, esse trabalho, de repente, ali do Fábio e do Léo vai ser tão importante quanto. sim. Que eles vão estar indo na escola, eles vão tentar conscientizar da importância, né? Concordo plenamente, acho que é isso aí. Desculpa, eu estava dando uns conselhos para as crianças, porque eu só quero fazer balanço. Mas acho que a Ciane tá muito correta, assim, também não adianta a gente fazer só números, né? E tem que ter algo de entendimento para se concretizar realmente um futuro que vai vir para nós ao longo do tempo, né? Para nós todos, principalmente para nós, né? Que moramos e vamos ficar morando, pretendemos por muitos anos aqui, né? Então tem que fazer alguma coisa sólida que ele não vai se arrepender lá na frente, no futuro, né? Acho que tem que ser muito bem estudado, muito bem planejado mesmo, né? Então, beleza, gente. Sugiro a gente então encerrar a reunião de hoje aí. Agradeço, né, a participação de todos. A gente então até dia 8 faz a publicação da convocatória, né, e do regimento da consulta pública. E dia 15 a gente tem a nossa próxima oficina. Então tem o desafio agora de, né, fazer aí o Thiago ajudar com a divulgação nas igrejas, o Léo e o Fábio nas escolas, o Fábio também ali na Câmara de Vereadores, né, e tentar buscar uma participação qualificada aí nessas etapas finais aí do processo. Então, vai ser um período intenso, mas é aquele decisivo, né? É importante que a gente tenha. Uma coisa importante também, pessoal, assim, a hora que a gente tiver o material em mão, principalmente ali a parte a arte do material, né? A gente se ajudar e tá divulgando nas redes sociais também, que também é um meio de comunicação, hoje é o mais rápido, né? Que chega em todo lugar também, né? Então tá, gente. Podemos encerrar a reunião? Ok, então. Boa noite para todos. Então, valeu. Boa noite aí para todo mundo. Bom descanso. Até a próxima. Boa noite, tudo bom. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.